Bom dia a todos. Começo por felicitar a organização do 3º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa e começo também a apresentar a comunicação intitulada Morrer no Hospital, uma reflexão fenomenológica das experiências das famílias, que é um trabalho desenvolvido pelos enfermeiros Delfim Geraldo, enfermeiro no Centro Hospitalar de Mirandela, e pelos professores Isabela Ágio de Araújo, professoras na Escola Superior de Enfermagem na Universidade do Minho. Dados muito recentes comprovam que desde algumas décadas se morre maioritariamente no hospital. A morte moderna reflete uma morte institucionalizada e a institucionalização permite o afastamento necessário face à aversão sentida sobre a mortalidade. Não raramente, também para os profissionais de saúde, esta perspectiva se traduz no afastamento físico e emocional face ao doente que vive a derradeira etapa da sua vida. O processo de morte e de morrer, especialmente em ambiente hospitalar, é assim frequentemente caracterizado por sentimentos de abandono e de perda de controle, tanto por parte dos doentes como das famílias. A negação, a banalização, a dessocialização da morte presentes na sociedade em geral e nos serviços de saúde em particular, em que obsessivamente se investe com objetivos curativos e dedicação de menos tempo, atenção e cuidados àqueles que inexoravelmente caminham para a morte, são a evidência da necessidade do estudo em cuidados aos doentes em fim de vida e famílias. A morte é um acontecimento com impacto sobre todo o grupo a que pertence a pessoa que morre. Olhar o sentido da morte hospitalizada para as famílias é ter acesso à compreensão de como é vivida. É necessário compreender as reações e os comportamentos que as famílias, que os doentes e as famílias apresentam diante da morte para assisti-los nas suas necessidades durante todo o processo de terminalidade. Lidar com a morte e ajudar a morrer exige competências aos mais variados níveis e profissionais bem preparados e conscientes da necessidade dessa preparação. A morte exige sabedoria, capacidade de dar apoio e conforto e um encontro com a pessoa que vê chegado o fim. Como enfermeiros, a morte é algo que devemos cuidar, ser alvo das nossas preocupações e das nossas práticas profissionais. Sendo cuidar algo que praticamos diariamente, não algo a acrescentar aos cuidados, o processo de cuidar terá de acontecer na realização de qualquer atividade, por mais simples que seja, desde que o enfermeiro saiba transformar cada ato num verdadeiro cuidado com significado para si e principalmente para o outro. Neste sentido, partimos para esta investigação com o objetivo de compreender e descrever as experiências das famílias face à fase final de vida e morte de um familiar em contexto hospitalar. Optou-se por um estudo qualitativo de base fenomenológica. A investigação fenomenológica é a explicação do fenómeno tal como ele se apresenta na consciência. Tudo aquilo que fica de fora da consciência fica fora dos limites da experiência vivida. A pessoa não pode refletir sobre a experiência vivida enquanto vive essa experiência. Desta maneira, a reflexão fenomenológica não é introspectiva, mas sim de natureza retrospectiva, sendo sistemática, pois procura descobrir e descrever as estruturas internas do significado da experiência vivida no seu dia-a-dia. Os participantes foram selecionados através da técnica da amostragem tipo bola de neve. A amostra teórica atingida por saturação de dados foi constituída a partir das narrativas de 20 participantes, os quais deviam obedecer aos seguintes critérios de elegibilidade: ter tido uma experiência retrospectiva de morte de um familiar por doença oncológica com data de ocorrência entre 3 a 25 meses. Não havendo um tempo específico para a vivência do luto, pois este processo é único para cada família, considera-se que um processo de luto bem-sucedido demora entre 2 a 25 meses. Deste modo, excluíram-se todos os participantes em que a morte do familiar tivesse ocorrido há pelo menos 3 e mais de 25 meses.
Pretendia-se, assim, que as descrições fossem retrospectivas e que não fossem recolhidas enquanto a família as estava a vivenciar. Constituiu ainda critério de elegibilidade que os participantes residissem na área geográfica da realização do estudo. Neste sentido, elaborou-se o guião de entrevista, estruturando em duas partes. A primeira era constituída por 5 questões de natureza demográfica e social, como questões relacionadas ao sexo, a idade, o estado civil, o grau de escolaridade, o grau de parentesco com o doente, e uma questão acerca da data de ocorrência da morte, e uma segunda parte em que continha uma questão aberta que tinha como objetivo obter a informação que permitisse compreender o mais detalhadamente possível a experiência em estudo. A questão que se colocou é uma questão aberta em que se pedia à pessoa para falar ou fale pormenorizadamente da experiência por que passou durante a fase final de vida e morte do seu familiar hospitalizado. Foi obtido o consentimento informado, uma vez que os participantes devem decidir livremente depois devidamente esclarecidos. A todos os entrevistados foi garantido o anonimato e a confidencialidade dos dados. Entendendo a entrevista fenomenológica como um sentido de partilha de experiências, procurou-se prepará-la, estabelecendo uma relação próxima e dando a conhecer ao entrevistado o propósito da entrevista e objetivos da investigação. As entrevistas realizaram-se no domicílio e ocorreram durante 4 meses, tendo durado em média 40 minutos e um mínimo de 30, um máximo de 50 minutos. Foram gravadas na íntegra, com a permissão dos entrevistados e posteriormente transcritas. Na impossibilidade de devolver as entrevistas aos participantes para validação após cada entrevista, foi dado a ouvir a cada inquirido a respectiva gravação, convidando-o a constatar e ou retificar o conteúdo. Os dados escolhidos através da entrevista livre foram analisados mediante o processo de reflexão fenomenológica das narrativas. O objetivo da reflexão fenomenológica consiste em tentar desocultar o significado essencial de um fenómeno e, ao descrever um fenómeno experiencial, a exploração da linguagem faz-se a partir das descrições feitas que vão colocar em evidência, sem interpretação das significações dadas pelos investigadores, a própria essência do fenómeno. Fundamentalmente, o propósito da pesquisa fenomenológica é explicar a estrutura ou essência das experiências vividas de um fenómeno na procura da unidade de significado, a qual é a identificação da essência de um fenómeno e a sua descrição rigorosa através da experiência vivida, a linguagem e gramaticais usadas pelos participantes. A estrutura da experiência vivenciada pelos entrevistados face à fase final de vida e morte de um familiar oncológico hospitalizado ancora-se numa multiplicidade de fatores que refletem a natureza desta experiência através de temas e subtemas que vão do relato sobre o início da doença à organização dos cuidados de saúde, passando pelos contextos dos cuidados e práticas de cuidar relativamente ao doente, à família e práticas comuns a estes atores sociais, culminando na expressão de diferentes vivências emocionais, sentimentos e crenças e nas implicações da terminalidade na saúde e vida pessoal do familiar. Alguns resultados deixam antever a falta de organização e de comunicação interhospitalar. O hospital é considerado mais indicado do que os domicílios para cuidar os doentes em fim de vida, o que leva a concluir que os contextos são determinantes na avaliação dos cuidados feitos pelos participantes. Contudo, os familiares estabelecem diferenças nas práticas dos enfermeiros dos diferentes hospitais, considerando umas mais adequadas do que outras. Pode constatar-se através das narrativas que as perdas e o sofrimento arrastam consigo respostas emocionais e eventuais desajustes motivados pela situação.
Por outro lado, a manifestação de crenças religiosas pode funcionar como um mecanismo de coping que garante algum conforto e consolação, corroborando a ideia de que para que os cuidados sejam satisfatórios e terapêuticos devem respeitar as crenças e os valores dos doentes. Finalmente, lidar com a proximidade da morte, com as perdas e com o sofrimento acaba também por influenciar negativamente a saúde e compromete a vida de quem acompanha o processo. Ao refletir a experiência vivida pelos familiares e face aos resultados, expressa-se o que se considera serem alguns contributos e sugestões do estudo para que a investigação neste domínio, para que a formação de novos enfermeiros e para a atualização contínua de profissionais em exercício no que toca ao desenvolvimento de competências clínicas de atendimento. Na área de investigação, este estudo pode contribuir para uma melhor compreensão de problemática sobre a realidade da fase final de vida e morte vivida por doentes terminais e família em contexto hospitalar. E, neste sentido, os resultados podem ajudar os enfermeiros a desenvolver intervenções especificamente orientadas que lhe permitam compreender a morte e o morrer de todas as circunstâncias que a rodeiam, ou seja, a forma como este acontecimento deve ser gerido profissionalmente. Pensa-se também que seria importante estudar as vivências dos enfermeiros, o que contribuiria para uma melhor compreensão e reflexão sobre este fenómeno. Embora se entendam estes dados como um contributo, eles devem ser postos em causa à custa de novas investigações, contribuindo assim para o desenvolvimento do conhecimento e para a construção disciplinar no âmbito das competências dos enfermeiros face à experiência em estudo. Importa refletir que os resultados deste estudo são consistentes com outros realizados a nível nacional e internacional. Esta aparente concordância, sobretudo no que toca à manifesta referência à instrumentalização e despersonalização do cuidado, reforça a ideia de que é urgente continuar a investigar os cuidados nesta área, realçando as competências dos enfermeiros aos doentes em fase final de vida e morte em contexto hospitalar, não esquecendo a família como uma unidade de cuidar e, portanto, como fazendo parte integrante do cuidado em saúde. O facto de estes resultados também serem reportados internacionalmente sustenta o interesse desta investigação e a ideia de que o estudo da intervenção dos enfermeiros nesta área continua em aberto, dada a sua importância para a humanização e dignificação da morte e, obviamente, do cuidado em enfermagem. Face aos resultados, considera-se fundamental uma assistência holística marcada por elevados padrões de ética e responsabilidade social. Parece ser urgente também pensar e repensar a organização e gestão dos cuidados de saúde e as respostas na coordenação e adequação dos comportamentos aos constrangimentos que a finitude coloca. A qualidade de vida ao morrer constitui um valor ético que não é inferior ao da cura e que se vincula ao reconhecimento do valor intrínseco da pessoa humana. Nesta perspectiva, os enfermeiros precisam aprender a lidar com os doentes em final de vida e famílias de maneira harmoniosa para assim conseguirem ajudá-los nas suas necessidades. Muito obrigada pela atenção.